Boa noite. Estamos iniciando mais um Pod Doctor e com o convidado Dr. Paulo Renato, anestesista, especialista em dor, diretor da Aliviar e diretor da Faculdade de Medicina da Dor Simpem. Isso. Isso. Bom, Certinho. doutor, bem-vindo a mais um Pod Doctor para a gente trazer um tema tão importante como o que foi escolhido para a gente levar para os médicos dessa vez, né? Que é o Mindset de gestão para a área médica. Queria que você falasse um pouco desse tema e por que você pensou nesse tema para levar exatamente para a classe médica essa sugestão. Porque alguns não... O médico sai da faculdade, ou aqueles que estão no mercado, não tem muito essa pegada, essa preocupação. Mas eu acredito que com a questão da gestão, a necessidade de uma redução da carga tributária, de fazer com que seu negócio gere lucros, essa gestão é muito importante. O que você pode dizer para a gente? Carlos, primeiro eu queria agradecer aí mais uma vez a parceria da Max Doctor com o ecossistema Simpem. Nós somos uma faculdade que navega dentro do ecossistema da dor. E quando a gente fala sobre ecossistema da dor, uma dor muito grande dos nossos alunos, né, daqueles médicos, dos acadêmicos, tanto dos médicos quanto daqueles agentes de saúde multiprofissionais que trabalham com dor, a Sim. dor mais forte dessas pessoas, não só dentro do conhecimento médico, da ciência médica, é de como fazer a coisa acontecer, realizar seus sonhos, né? E a realização do sonho vem dentro do universo da gestão. Como concretizar, sair do plano das ideias, virar uma ação. E essa ação, quando a gente está na faculdade, a gente aprende o quê? Ciência médica. É verdade. Aprende ciência médica, mas ninguém diz para você como se relacionar com o contador, com o advogado, sabe? Como trabalhar com a lei, né? Como fazer um investimento, como gerir uma PJ. Minha esposa Patrícia, ela é psicóloga de formação, mas ela trabalha com gestora e empresária há muito tempo, e ela diz, se você tem uma PJ, e hoje grande parte dos médicos, principalmente, até de outras profissões, né, dentro da área de saúde, não são mais pessoa física. É não verdade. tem CLT e são PJ. Se você é PJ, pessoa jurídica, você é empresário. E se você é empresário, você foi preparado dentro da faculdade de medicina, na nutrição, na enfermagem, na fisioterapia, para você ser um gestor de uma pessoa jurídica? Não foi. Não foi mesmo. Não foi. Então, esse é o problema, né? Então, quando a gente nós temos uma plataforma de cursos muito grande, um universo de opções de tratamentos, né? Ou seja, temos um loop de soluções para aqueles agentes de saúde, em especial os médicos que querem se formar em dor, desde parte clínica, procedimentos intervencionistas guiados por ultrassom, raio-x, dentro do universo das dores musculoesqueléticas, como é o caso do ortodor, que é um curso voltado para as articulações, ou para as grandes pós-graduações que nós temos, como o Paymaster, que também vislumbra coluna, dor de cabeça, dores oncológicas, ou cursos extensos, ou muito focados em ultrassonografia, como é o Ultrassom Master. Então, dentro desses grandes cursos que nós temos, o que acontece? Tá, vou te ensinar medicina, vou te ensinar dor, eu vou te ensinar procedimento. Tá, Paulo, mas como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu faço a minha clínica? Como é que eu faço o meu consultório? Como é que você fez? Essa é uma pergunta que acontece todo dia. Então, esse é o motivo da gente estar aqui hoje, para a gente conversar sobre isso, falar como é que a gente fez, né? Dando sugestões da história da vida como ela é. E como isso é importante e é bacana, né? Porque aqui a gente recebe médicos que estão saindo da universidade, mas nós recebemos médicos muitas vezes que já estão no mercado há muito tempo e não sabem como fazer isso. Não tem uma direção. Ele começa, mas geralmente tropeçando muito mais do que acertando, né? São vários aspectos, até na escolha de uma recepcionista para sua clínica, para o consultório, faz parte da gestão, porque normalmente você está dentro da sua sala atendendo, mas é ela que está na recepção. Como é que ela atende esses pacientes? Como é que ela recepciona? Como é que você faz esse processo todo? Se você usa algum sistema, se não usa, como é que você faz? É um direcionamento básico, é uma gestão básica para você funcionar numa clínica pequena. Mas que essa metodologia ela pode se ampliar dependendo do tamanho do seu negócio e exigir de você muito mais conhecimento, know-how e informação para que você consiga desenvolver realmente uma gestão efetiva daquela prestação de serviço médico.
Não deixa de ser só o consultório. Mesmo que fosse um médico que prestasse só serviços como profissional liberal, ele já tem uma série de fatores ali que podem impactar na receita dele. Tributação errada, registro errado, se tem ou não tem alvará, não registra funcionária, contrata como MEI, e aí não usa sistema nenhum. No final, ele nem sabe quanto ele tem de lucro. O que ele ganha, ele gasta. Então, tem uma série de coisas. Então, eu imagino, doutor Paulo, que essa questão da gestão, ela afeta não só a vida profissional do médico, como também a vida pessoal. Porque se ele não faz uma gestão boa do seu negócio, isso vai refletir na vida dele, né? Às vezes encontra médicos aqui que chegam aqui no escritório com dívidas enormes de banco, porque ele usa e tem um faturamento alto, mas não sabe fazer a gestão daquele dinheiro, nem fazer a gestão da sua estrutura corretamente. Porque se ele fizesse, ele não passaria por esse problema. Então, Carlos, eu gosto muito de usar a história para explicar o momento atual. Então, vindo ao encontro do que você está dizendo agora, como foi a geração de médicos que me precedeu? A geração dos médicos que me precederam, todo mundo tinha 2 empregos públicos, era muito comum, tenho 2 empregos públicos concursados, eu tenho um consultório. Esse consultório tinha uma secretária, essa secretária geria uma série de fichas de papelão, né, umas fichas que você anotava, frequentemente essa secretária era esposa, ou era uma senhora que já estava aposentada, e com esses 3 vínculos, ele se aposentava. E vivia bem como uma classe média, classe média alta. Essa é a realidade. O sistema se tornou muito diferente. Esse médico não existe mais, ou existe em um número muito menor, e ele foi obrigado pelo sistema. O sistema levou esse médico a constituir pessoas jurídicas. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, que o sistema transformou esse médico de profissional liberal num médico que passou a se credenciar nas operadoras de saúde. Elas foram sendo construídas na minha geração. E essas operadoras de saúde, elas credenciavam pessoas físicas, porque assim o eram. Então, verdade. O médico dentro do seu consultório, que ele comprava uma sala, era um patrimônio que geralmente o pai, o padrinho, o tio mais abastado, gostava de presentear, gostava de ajudar aquele jovem médico a ter um patrimônio que era a sua sala, e ele ficava agarrado naquele imóvel o resto da sua vida, durante 40 anos, até se aposentar. Essa era a realidade. É verdade. Isso existe hoje, Carlos? É difícil. É um modelo que ficou ultrapassado. Apesar de alguns médicos já de uma geração passada ainda quererem manter esse modelo, ele já não consegue mais sobreviver bem nessa situação. Até porque os pacientes são outros, também procuram outro tipo de modelo para ser atendido. Mas você falou uma coisa sobre o sistema obrigou os médicos. Eu lembro, mais ou menos, há mais de 10 anos atrás, quando, não vou falar o nome das operadoras, né? Claro. Que elas obrigaram os médicos a se transformarem em pessoa jurídica, do contrário, ela descredenciava. Sim. Mas aí tem um fator custo. Por exemplo, quando a operadora paga o médico como pessoa física, ela tem de encargo mais 20% de INSS. Ela tem. E ela desconta mais 11% do médico, de INSS. Os dois juntos pagam 31%. Então, o que essa operadora percebeu? Que se ele fosse pessoa jurídica, não teria o desconto dos 31%, nem 20% dela, nem 11% dele. Então, o que eu faço? Doutor Paulo, você é pessoa física, você agora, para continuar credenciado, precisa legalizar uma pessoa jurídica, você vai me dar uma nota fiscal e eu vou passar a lhe pagar como empresa. Esse foi um dos fatores que eu observei ao longo do tempo. Pode parecer até benéfico. Não, pode parecer benéfico por um ponto, e em alguns até porque eu vou lhe falar por que é. Você imagina, se você ganhou 10 mil reais da operadora como pessoa física, ela pagou mais 2 mil, 12 mil. Você vai ser descontado em 11% de INSS e vai ser aplicado naquele rendimento como pessoa física mais 27,5%. Então você sozinho pagou 38,5% e a operadora mais 20%. Juntos, 58,5% de 10 mil reais. É o custo. Se você for empresa, dependendo da tributação, a operadora não paga os 20% de INSS, você vai pagar entre 11% e 31% de INSS, mas é sobre um salário mínimo federal, que é o seu prolabore. O seu lucro é isento de imposto de renda. Diferentemente de quando você é pessoa física, que mesmo pagando esses 38,5%, aquele dinheiro, aquele recurso volta para a sua declaração de imposto de renda e recalcula tudo de novo,
para saber se você tem adicional a pagar ou se tem alguma coisa a receber de restituição. Restituição é até legal, mas não é uma coisa muito comum no meio médico, não. Um ou outro consegue receber alguma restituição porque realmente pagou muito mais do que devia. Então, lá na empresa, aí você vai agora olhar o médico como empresa. Dependendo do faturamento mensal, vai definir uma tributação dentro do Simples Nacional ou no lucro presumido. Se esse médico tiver uma empresa num ponto comercial e ele estiver prestando serviços com uma especialidade de imaginologia, procedimentos, ortopedia, ele consegue reduzir a tributação dele para 5,63% sobre emissão da nota. E consegue trazer o ISS, claro. Chama de alíquota hospitalar. Alíquota hospitalar no tributo federal, e hoje existe a possibilidade de você reduzir o ISS para o fixo mensal através de uma decisão judicial que vai te garantir. Porque a maioria das empresas da área de saúde, prestação de serviço médico, somente no município do Rio, eram autuadas, porque a maioria enquadrava no ISS fixo errada. Hoje mesmo eu recebi um cliente aqui assim, o escritório que ele está não é um escritório especialista, é um médico que fatura em média 2 milhões por ano, tem até alguns que faturam mais, e o escritório legalizou, mudou a empresa dele primeiro legalizou como sociedade empresária, transformou em sociedade simples, voltou para a sociedade empresária e ele ainda não foi autuado. Mas o risco dele ser autuado é enorme, porque ele está recolhendo o ISS fixo mensal, que teria algumas regras a princípio para atender e a empresa dele não atende. A gente explicou para ele, deu algumas soluções para ele resolver o problema. Um deles é através de uma ação judicial para ele se proteger. Porque imagina, a empresa existe há 5 anos, né? Então a gente tem lá 5 anos, tem 10 milhões mais ou menos de faturamento. Vezes 5%, mas multa mínima de 75%, ele sendo pego desprevenido, são empresas complicadas. E ele não recebe, ele repassa esses honorários. Complicado. Você vê como é que o médico que não está preparado para isso, que não entende essa mecânica da gestão, já é. Como ele se sente vulnerável frente a tantas variáveis. É perigosíssimo, inclusive, né? Porque isso acaba com uma vida profissional. Só para enriquecer um pouquinho mais esse primeiro ponto, né? Eu já recebi alguns médicos que vieram de hospitais. Porque você sabe, o hospital não quer mais cadastrar ou credenciar ou admitir o médico como CLT. Doutor Paulo Renato, olha, você que vai vir trabalhar para mim aqui, tem um contrato, né? Você emite a sua nota fiscal e tudo bem. Aí você vai dizer assim, eu não tenho nota fiscal. Então tem que procurar um profissional, um contador para tirar para você legalizar uma empresa. Tudo bem, você vai para o mercado procurar um profissional. Geralmente alguém te indica, um colega e tudo mais. E o que nós encontramos aqui, que é uma coisa seríssima? Existe um tipo de sociedade chamada empresário individual. Esse tipo de sociedade, você preenche apenas um formulário, vai na junta comercial e tira registra esse documento, esse formulário, a junta te entrega lá um CNPJ, com esse CNPJ você vai tirar o alvará e tudo mais. Só que empresário individual não é um tipo de empresa para quem tem profissão regulamentada, que é o caso do médico, que eu vou prestar serviços de profissão regulamentada. A tributação nesse caso é 27,5% da sua nota fiscal. Entende? E aí, e pior não é isso. Infelizmente, os colegas que não dominam essa legislação, ele diz assim, doutor, o senhor pode ser Simples Nacional, você vai pagar aqui 7%. Você só vai descobrir que aquela tributação está errada quando a Receita Federal do Brasil te notificar. Isso pode acontecer 5 anos depois. E é uma coisa seríssima. Então, empresário individual é para o comerciante, é para quem vai fazer comércio, qualquer outra atividade que não seja profissão regulamentada, que está na lei, médico, contador, advogado. Né? Porque não é o caso, médico, não fisioterapeuta, não dentista, não é. Volta e meia chegam aqui, inclusive, enfermeiros legalizados como MEI. Pode. Tem médico legalizado como MEI. Eu fico chocado com isso, né? Demonstra-se total falta de conhecimento de quem orientou o médico e, coitado, o médico não pesquisou, né? Ele tem que pesquisar um pouquinho mais. Ter uma segunda opinião, até na hora de contratar a contabilidade, né? Que tipo de tributação eu posso, né? Procurar uma empresa que seja especializada mesmo, não aquela que só diz que é em contabilidade médica. Porque o risco disso é muito grande. Nós vivemos num país onde a fome de tributar, de aumentar a arrecadação é muito grande. Então o ente público ele não te perdoa. Você não pode dizer que não entendia, que você não podia ter o contador, ou que o advogado, ou que o despachante te botou naquele enquadramento. Você tem que se informar um pouco mais. E eu acho que é aí que passa
pelo Mindset de gestão para a área médica, e que é uma parte seríssima, e ela precisa ser muito bem tratada. E eu tenho certeza que dentro do projeto do Simpen, da Ortodor e tudo mais, se tem um gancho lá, uma ponta onde você pode levar para os seus alunos, para aquele médico que procurou a gestão de medicina da dor, para que ele possa, assim, não sofrer com esse tipo de problema, que é uma dor passiva. Ele nem sabe que tem, mas ela vai acontecer. O ecossistema da Faculdade Simpen, que a gente fala sobre dor, a gente, em todos os cursos, a gente consegue falar sobre esse assunto. É claro que se a gente quiser um aprofundamento maior sobre o tema gestão, empreendedorismo, nós temos o Hot Seat. O Hot Seat vem do termo assento quente, que é um termo Sim. bem de gestão, mas é capitaneado pelo nosso CEO, que é o Lúcio Rotti, e é uma imersão mesmo, um aprofundamento para gestores, aqueles que querem desenvolver bastante habilidade na gestão, na estratégia, no tático, dentro do nosso ecossistema de clínica de dor. Mas dentro de todos os nossos cursos, a gente fala bastante sobre isso. Temos aulas de codificação, temos aulas sobre micromentorias, né, que a gente fala sobre a legislação, proteção contábil, proteção... Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, a gente sempre fala. É claro que não... Até um programa como o nosso, até esse videocast, as lives que nós fazemos, sempre a gente tem advogados, vocês da nossa contabilidade, que trazem sempre bastante informação. A gente tem sempre esse assunto rodando, porque o assunto é muito, muito grande, né, Carlos? Não é um videocast de uma hora que vai esclarecer todas as variáveis que tem por esse Brasil. Nós temos alunos de toda a América Latina. Nós hoje temos um universo de alunos que atendem diversas legislações estaduais, embora a legislação federal do Brasil também tenha uma coisa mais ou menos homogênea, né? Então, essa ideia de pensar no mindset de gestão, eu gosto muito do que... A gente pode até depois colocar um vídeo da Luísa Trajano. Ela fez um vídeo recente que foi muito interessante, fazendo uma diferença entre aquele que é um gestor daquele que é um empreendedor. Eu até digo que a maior parte dos médicos, eles têm um perfil mais de empreendedor até do que propriamente de gestor. Exatamente. Então, o empreendedor é aquele médico que apresenta soluções, né, que tem ideias inovadoras e que quer fazer o seu negócio acontecer. E esse negócio advém de um sonho de realização, de um projeto que ele construiu, mas a gestão, ou seja, o operacional, fazer a coisa acontecer, trabalhar com números, trabalhar com processo, trabalhar com planilha, né? Trabalhar com lei. Né? Então, essa é uma outra coisa diferente. E é muito importante que esse médico, né? Eu estou falando médico, mas eu estou querendo estender para agentes de saúde, né? Para profissionais da área de saúde, entendam que nesse vídeo que a Luísa Trajano coloca muito bem, identifica exatamente o seu perfil e pede ajuda. Então, quando a gente está dentro de um universo de contabilidade, como é o nosso caso aqui no Maxi Doctor, mais uma vez agradecendo aí a nossa parceria, pedir ajuda a um profissional de contabilidade para entender essas nuances entre eu sou pessoa física, eu sou pessoa jurídica, qual o benefício fiscal que eu tenho na pessoa física, qual que eu tenho na pessoa jurídica, onde eu tenho segurança contábil para trabalhar com tranquilidade e exercer aquilo onde eu sou realmente diferenciado, onde eu sou realmente treinado, que é dentro da ciência médica. Você sabe que no Brasil, né, quando a gente fala segurança legal, é muito difícil. A gente aqui tem observado, inclusive, decisões que foram tomadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal
positivas em algumas questões que eles hoje estão desfazendo. O que eu decidi positivo ontem, hoje já não concordo mais não. A mesma coisa, não mudou absolutamente nada. É claro, eu não sei quais são os interesses da mudança, né, de posicionamento, mas isso tem acontecido. Então isso cria um ambiente dentro do nosso país de uma grande insegurança. Mas ainda assim, eu sempre digo isso, eu não cheguei a me formar em Direito, foi até o 7º período, tive lá alguns problemas de saúde que me fizeram parar. Então eu segui com alguns cursos de pós-graduação que eu já tinha concluído, né, bacharel em Ciências Contábeis. E aí, o que a gente observa é que a justiça ainda é o melhor caminho para você decidir a redução, por exemplo, de uma carga tributária da sua empresa. Seja ela municipal, se for área de comércio e tudo mais, é estadual e federal. Então, para a área de saúde, expandindo aí não só para médico, mas toda a classe de saúde que tem profissão regulamentada, eu quero reduzir carga tributária, eu vou buscar isso na esfera judicial, seja ela federal ou municipal. Porque a martelada do juiz, naquele momento ali, é o que vai proteger a sua decisão. Você não pode fazer isso por intuição, ou porque o seu contador disse para você, não, pode fazer que está tudo certo. Se esse contador assinar um documento dizendo assim para você, pode mudar, que se der problema eu assumo, tudo bem, você pega esse documento. Mas mesmo assim vai verificar se ele tem patrimônio para segurar um problema desse depois, porque é grande. Então aqui a gente não pode orientar o nosso, por exemplo, cliente, o nosso ouvinte, ou quem gosta de escutar as nossas orientações, que você está ok, pode fazer que isso aí não vai dar problema. Isso não é verdade, a gente não vai fazer isso nunca. Pois assim, você quer ganhar? Eu acho que você tem chance enorme de estar nessa tributação. Mas o que vai te dar a garantia, a certeza, é um processinho judicial. Essa é a garantia. Porque se eu não pensar de forma conservadora com o seu dinheiro, eu estou sendo negligente com isso. Eu não estou sendo profissional, não estou sendo ético, inclusive. Entende? Então eu tenho que ter esse cuidado para te orientar. Então existe a possibilidade de reduzir. A gente tem tido, assim, êxitos incríveis, tanto na esfera federal quanto na municipal. Mas porque a gente já está aí quase 20 anos nesse processo. Ali, quando hospitalar, quando a gente começou a trabalhar para os médicos, você obrigatoriamente, por exemplo, aliviar. Eu quero buscar a redução federal. Naquela época, por exemplo, lá pelos idos de 2016, por exemplo, a decisão ainda era o seguinte, se você tiver internação, eu te dou a redução. Se você não tiver, não. Porque a preocupação era a internação e não serviço propriamente hospitalar. Mas você faz procedimento, você faz injeção, você aplica, né? Como é que a gente fala? Infusão? Não, Pode ser. Entende? Infiltrações. Então, infiltrações são procedimentos. Então, é um procedimento hospitalar. É diferente do clínico geral, de repente do alergista, que é um trabalho médico muito importante, mas que não tem exatamente esse tipo de procedimento. Então, para esse tipo de procedimento, para esse tipo de especialidade, hoje se entende, você vê como é que mudou, não precisa ter internação, então você tem direito, através de um processo, de conseguir essa redução, inclusive com a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos que você pagou. Aí tem que olhar a documentação da empresa. Isso faz parte de um processo de gestão, porque isso influencia diretamente o caixa da empresa, que vai te dar aí, né, condições de melhorar ou não a sua atividade, investir realmente em cursos, em preparação, em gestão. Quando eu, como médico, não tenho condições de fazer a gestão da minha empresa, por mais empreendedor que eu seja, eu tenho que contratar uma equipe, um time, um profissional que possa fazer essa gestão para mim. Mas eu preciso ter, assim, a consciência de que eu necessito daquela gestão. Então, avançando nesse assunto, aí eu te pergunto, doutor Paulo, em que momento você percebeu a importância de desenvolver o mindset de gestão na sua carreira médica? Olha, o primeiro curso que eu fiz foi um MBA, que eu fiz aqui no Rio, na Fundação Getúlio Vargas, na virada do ano 2000 para 2001. Então, eu fiz um MBA em Gestão de Saúde. A 9ª turma da Fundação, era um curso relativamente recente. Eu achava que a minha carreira ia caminhar nesse sentido. Eu trabalhei muitos anos no Hospital Balbino, aqui no Rio. Sim. Eu fui muito próximo da família Balbino. Eu sou muito próximo até hoje. Hoje já não são mais os proprietários do hospital. Foi vendido para uma grande rede. E naquela ocasião eu cresci, eu fui acadêmico de medicina lá, fui contratado como plantonista, rotina, e eu fui crescendo dentro da instituição, fui chefe de centro cirúrgico, chefe da anestesia. Eu achava que o caminho seria dentro desse grupo, né?
E eu fui fazer MBA, né? Eu sou contemporâneo da segunda geração, né? Dos patriarcas, e depois da segunda geração, eu era contemporâneo da segunda geração, e estavam fazendo MBA na FGV naquela época, e eu peguei o bonde. Pegou o gancho, fui junto, fui junto, né? E eu fui colega de turma do diretor do hospital, do Dr. Murá, na época, né? Fui colega de turma do diretor do hospital, foi uma experiência incrível. Era o Dr. Henrique Murá, né? José Roberto Murá. José Roberto cardiologista, e foi meu colega de turma, né? Somos amigos. E o Dr. Murá, fizemos o MBA junto, e ali o mundo se abriu, que eu descobri que marketing não era propaganda, eu descobri que havia balanço, que havia uma série de coisas em gestão, e eu achei muito interessante. Eu levei isso para dentro do meu grupo de anestesia. Eu coordenava o grupo de anestesia naquela época, não só no Hospital Balbino, mas em outros hospitais. A gente era um grupo grande, com 22 médicos na época. Então, a gestão começou a aparecer, né? Mas eu sempre muito mais voltado a um lado empreendedor do que um lado propriamente de gestão. Mas as coisas se misturam, né? Não são tão definidas assim, não tem uma fronteira tão clara, né? Foi a primeira vez que isso veio acontecer, mas nesta época eu estava muito voltado a esse modelo hospitalar, né, de anestesiologia clássica, né, como uma especialidade manda, voltada para cirurgia, voltada para procedimentos dolorosos em ambiente hospitalar, e estava surgindo a tal da medicina da dor. Era um projeto para o futuro, né, uma coisa promissora que estava aparecendo para o mundo da anestesiologia. Eu resolvi estudar porque ninguém queria estudar. Ninguém queria fazer, ninguém do grupo, todo mundo era anestesiologista raiz, como a gente chamava na época. Sim. Então o mundo da dor era uma novidade. Eu não tinha formação no Rio praticamente, eu tive que ir para São Paulo e me apaixonei loucamente. Foi uma quebra de paradigma na sua vida profissional? Ainda é hoje, cara. Ainda é. Ainda é hoje. Então, há mais de 20 anos atrás, era tudo muito mais difícil do que é hoje. Você vê, hoje a gente tem o Simpen tem 18 cursos. Somos uma faculdade, existe a área de atuação já para 10 especialidades médicas, né? Hoje, os cursos internacionais a gente tem todos no Brasil. Os cadáveres leves a gente tinha que estudar fora do Brasil. Todos os pioneiros estudaram fora do Brasil, sabe? Quando existiram pequenas vagas em hospitais universitários muito vanguardistas de São Paulo, né? Eu estudei na Escola Paulista de Medicina. Então, os grandes precursores foram para fora do Brasil, né? E os serviços eram muito pequenininhos, muito pioneiros, né? Hoje a gente tem grandes estruturas ensinando, como é o caso do nosso Simpen. Então, a ideia veio daí, né? A necessidade de fazer gestão, de controlar o grupo, né? De melhorar os processos, melhorar a qualidade, e aí veio a dor depois. E quando veio a dor, eu me apaixonei, e aí eu levei esse modelo para dentro do mundo da dor, e aí eu já tem 18 anos que a nossa clínica foi fundada, já com uma ideia de modelo de gestão. E quando eu dou aula, eu dei uma aula agora no Hot City, a convite do Dr. Lúcio Hot, lá em Colatina, né? Sim. Ele fez um curso que tem o nome dele, no Hot City. Foi um curso de imersão, curso curto, para o grande curso Hot City, que começa agora em 2024, né? Ele vai ter a oportunidade, talvez, de ter o Lúcio falando aqui conosco no nosso vídeo. E eu dei uma aula e o aluno perguntou: mas, doutor Paulo, quando é que mudou o teu projeto, né? Eu falei: no primeiro paciente. O primeiro paciente já mudou o meu plano de negócio. O plano de negócio não existe, né? O plano de negócio ele só tem um dia que ele começou, e daquele dia em diante ele vai sempre mudando, ele vai sempre se adaptando aos momentos. Às vezes você sabe até quando começa, né? Mas não sabe quando termina. Porque acho que parece que não termina nunca, porque a gente fica renovando. Ele nunca está terminando. Não termina. E esse é o grande barato, esse é o grande o grande interesse que a gente tem na gestão, no empreendedorismo, é exatamente estar antenado, estar mudando, estar se recriando, estar se reconstruindo. E quando menos espera, vem uma pandemia, vem uma mudança, como você falou, de legislação, vem, né, uma novidade, vem um concorrente, né, que faz a gente se recriar. Isso é interessante demais. É interessante demais. Ao mesmo tempo que motiva, também assusta, né? Porque tem sempre um cenário novo à frente que você precisa escalar, que você precisa desbravar, para que você siga o seu caminho, aquilo que você escolheu, né? Quem que disse que patrão e empreendedor trabalham menos que funcionário? Nunca. Alguém tem essa ideia, a gente construiu isso. Eu estou dizendo,
Eu já ouvi isso também, né? Pelo contrário, já ouvi bastante. Mas isso não é uma verdade, não, de jeito nem maneira, né? Isso é uma coisa antiga demais para você utilizar como uma verdade absoluta. Não é, pelo contrário, né? Hoje, eu acho que assim, houve uma mudança muito acentuada nesse tipo de, não só de entendimento, de posicionamento, de comportamento. Nós estamos aqui, uma hora dessa, fazendo, né, um videocast, um podcast, poderíamos estar em casa fazendo outra coisa. Mas não, estamos preocupados em levar conhecimento para frente, a fazer com que outras pessoas, outros profissionais consigam também chegar até onde, por exemplo, o senhor chegou. Com todo estudo. Então não é só medicina, né? Você tem que ir mais longe ainda. Então existem muitas horas de dedicação. É difícil. Eu acho que essa coisa de comparar o trabalho de um colaborador, de um funcionário com o próprio dono, não é. O risco é de quem? Todo o risco para que o negócio dê certo. Você falou uma coisa muito interessante. O empreendedor é aquele cara que topa o risco. Sabe? É isso aí. Porque o cara que é empreendedor, mas ele não topa o risco, de fato ele não é empreendedor, ele é um sonhador. Porque o empreendedor ele realiza, né? Ele topa o risco, ele vai à frente, ele quer realizar. Então, quando ele realiza, certamente ele vai bater na trave um monte de vezes. Vai. Até dar certo, ele não pode desistir. Vai bater. Então, o realizador é aquele cara que bate na trave muitas vezes, por isso que ele é empreendedor, ele não vai desistir. Então, o nome do jogo chama-se disciplina, resiliência, e ele vai vencer. Né? É difícil não vencer aquele cara que insiste, persiste, né? Dá a volta por cima e vamos que a coisa vai andando e a coisa vai acontecendo. Ter pé no seu propósito, né? Botar energia. E o que levanta de novo, dá aquela entristecida, dá aquela desanimada, mas anima de novo e o negócio vira, né? É porque essa motivação para você superar esses desafios é como uma mola, né? Não deu certo, você vai subir, aquela mola vai te impulsionar de novo, você vai de novo. Uma hora você vai acertar. Inclusive, essa experiência que a gente acaba obtendo com algumas ações que não deram tão certo, elas servem de experiência para o próximo passo. Então, naquele erro, aquilo tu não repete mais. Porque a hora que realiza é fantástico. É bom, né? A hora que realiza é fantástico. É bom. Isso é um prazer que não tem explicação. Eu imagino que na hora que realiza, e foi difícil, a realização ainda mais incrível. Porque você conseguir sem obstáculo também não tem muito prazer nisso, não. Já aquele sentimento de vitória vai embora. Agora, quando você realmente trabalhou, você superou muitas barreiras para conseguir realizar esse prazer. Tem até um termo em gestão que se usa, né? Moonshot, né? O tiro da lua, né? Ou seja, aquela expectativa alta, né? Aquela meta alta, aquele sonho alto, né? Tem que ser alto. Tem que ser alto. Então, se você tem uma expectativa muito baixa, ela te move pouco. Exato. Ela te gera uma expectativa muito baixa, ela te puxa pouca energia, né? O sonho é baixo. Então, você tem que ter uma expectativa um pouco mais alta. O sonho tem que ser um pouco mais alto. Você tem que ser um pouco mais ambicioso. Isso. Ser ambicioso, na minha visão, é muito bom. Não é ser ganancioso. Ganancioso é uma coisa que te leva a deturpar a realidade, usar uma coisa negativa, né? Não é bom. Mas a ambição é muito boa, porque a ambição é o que te move a realizar coisas muito boas para você, para sua família, para a sociedade, né? É sonhar e realizar. Eu acho que esse é o empreendedor verdadeiro. É verdade. E como você define o mindset de gestão para um profissional de saúde? Olha, ele tem que saber, na gestão,
se posicionar exatamente o que ele vai fazer, qual é o papel dele dentro do propósito que ele quer criar. Porque, assim, classicamente, quando você tem um pequeno negócio, por exemplo, você vai criar o seu consultório. Então, você vai abrir o consultório, acender a luz, vai passar um paninho, vai coar o café, sabe? Você vai atender o telefone, vai marcar a consulta, vai atender o paciente e não vai levar o lençol para lavar na sua casa. Isso é um pequeno negócio. Assim, se você tiver uma lanchonete, você vai fritar o quibe, você vai, né? Você vai fazer tudo. Depois de um certo tempo, você vai ter que aprender a delegar. Isso é gestão, sabe? E se a gestão é o operacional, e você tem um sonho daquela lanchonete ou daquele consultório crescer, isso é empreendedorismo. Isso é o sonho, né? Você vai passar dessa coisa operacional para uma coisa maior. Então você vai ter que aprender a delegar, vai ter que dividir, vai ter que confiar, e não tem como confiar sem monitorar. Então é entender que tem número, vai ter que ter alguma maneira de você aferir se as coisas estão acontecendo. Então esses indicadores são fundamentais. Entendeu que as ferramentas de gestão vão aparecendo? Vão aparecer. O que você não mede, você não tem ideia se está acontecendo ou não está acontecendo. Exatamente. Né? E o mercado, hoje, ele é gerido por comparação. Então, hoje, quando eu digo que vou a algum lugar, e eu tenho uma filha que já não é da minha geração, tenho 2 filhas médicas, elas falam assim, pai, esse hotel que você está indo, estava olhando aqui, estava vendo aqui as opiniões, tem gente aqui que falou que não é bom, né? Eu falei, é mesmo? Eu não tenho esse hábito ainda. Então, o consumidor mudou. Mudou, né? Então, assim como no meu cliente, entre aspas, que é hoje meu paciente, né? A gente pode definir cliente aqui de várias maneiras, não é só o paciente, é o paciente, é a família, são as mídias sociais, é a operadora que paga a conta, uma série de os fornecedores, tanta gente são rotulados como cliente, eles têm pesquisa, e veem as pesquisas, veem os indicadores, né? O teu Instagram, a mídia social, quem que te acessa? Como é que é a opinião dessas pessoas? Quem te curtiu? Como é que é a tua visibilidade, né? Frente a essas pessoas, né? Então, essas formas com que você hoje é julgado, entre aspas, né? Aferido no que você entrega como valor, reflete diretamente no teu preço. Diretamente. Sim, o que você entrega, né? Quanto de valor você entrega? Aí vai virar a maneira com que as pessoas te veem, as pessoas te analisam, consequentemente, são instrumentos de gestão, instrumentos de percepção, e não são mais só o conhecimento médico. Então, o médico de profundo conhecimento médico, mas que ele não tem relação interpessoal, ele não tem visibilidade, ele não alcança sucesso. Então, o médico que tem muita visibilidade, tem muito relacionamento pessoal, mas ele não tem conhecimento médico, ele derrete. Uma hora vai desidratar, ele derrete, né? Ele é temporário. Então, onde está o grande profissional de saúde hoje? O que compõe, na média, que consegue equilibrar. Ele consegue equilibrar. Então, ele consegue fazer o seu projeto administrativo, relacionamento interpessoal, ele consegue ter uma gestão equilibrada dos seus processos, do seu atendimento, da sua inteligência emocional, da sua condição de segurança financeira, jurídica, contábil, e consegue ter conhecimento médico de modo a entregar valor não só médico, mas um valor também de prestação de serviço, haja vista que hoje o cliente que senta no seu consultório, ele também é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Sem dúvida, e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Pronto. Então nós estamos falando sobre, hoje, um cliente, não só um paciente, que é regido por um Código de Ética Médica. Não é mais há muito tempo, né? Exatamente, há muito tempo. Você acha... Eu digo a palavra acha, eu não gosto de usar muito acha, mas vou usar nessa frase. Você acha que aquele médico, que ele é muito centralizador, ele vai ter dificuldade em fazer essa virada de chave com o mindset de gestão, porque ele vai ter dificuldade em delegar. Que para mim, delegar tem que ter sabedoria, tem que confiar e criar os processos para você medir. Mas na questão do centralizador, ele vai ter dificuldade. Se ele começou o consultório dele, ele levando para casa para lavar o lençol, fazendo um cafezinho, passando lá uma vassourinha antes do paciente chegar, ele atendendo o telefone, quando ele começar num outro processo, cresceu, que ele já não consegue mais fazer isso sozinho, eu acho que aí começam as dores desse profissional. O que eu diria para esse meu colega médico, que eu o trato com mais profundo respeito, é que ele vai chegar no limite muito rápido. Ele vai chegar no limite de atendimento, no limite de crescimento, e dali vai ser mais difícil de passar.
e vai ser no limite da capacidade de atendimento da pessoa física dele, do tempo dele, da atenção dele, da capacidade de entrega de valor dele, da pessoa dele. E ele se torna muito vulnerável. Ele se torna vulnerável porque não é a empresa, é ele. É ele. É a pessoa dele. Eu tive hepatite. Eu tive uma hepatite, fui viajar em Búzios, estava muito feliz com a minha família, comi umas ostras na beira da praia, e dessas ostras na beira da praia tive uma hepatite A, que é uma hepatite benigna. Mas eu fiquei muito doente num prazo muito curto. Eu fiquei muito doente, 30 dias depois eu estava completamente saudável. Nesse período que eu fiquei muito doente, que eu tive a sensação clara que eu ia morrer, eu pensei muito que minha família estava muito vulnerável à minha pessoa. E quando a gente está falando aqui sobre a história, né, eu vi quanto que a minha família era dependente da minha anestesia, da minha atividade como médico, como pessoa. Eu senti recentemente na pandemia de novo. Então, na pandemia, o quanto que o médico Paulo Renato era a força motriz financeira, o provedor principal. Provedor principal daquela instituição familiar, né? Então, eu vejo hoje na pandemia que eu sou menos importante do que eu fui quando eu tive a hepatite como pessoa física, né? Então, eu me senti bem com essa sensação, porque eu sou mais empresário no ano 2020, quando eu tive a Covid, do que eu era quando eu tive uma hepatite, entende? Entendi. Isso me foi confortável. Então, para aquele médico que está me ouvindo, e muito respeitosamente eu digo que você depende muito de você mesmo, para você mesmo, não só mesmo que você não tenha uma responsabilidade financeira ou social sobre os seus familiares, você depende muito de você mesmo. Então, se você faltar para você mesmo, então digamos que você tem uma doença que lhe trouxe uma sequela, você perdeu parte da sua saúde em desempenhar o seu próprio trabalho, você vai passar dificuldade em relação a si mesmo, sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde social. Então, se você tiver uma mentalidade de empresário, entender que você pode transformar a linda e maravilhosa medicina da qual eu sou um entusiasta sempre, e pensar que você pode fazer uma medicina maravilhosa, uma medicina ética, correta, e pensar que você pode fazer uma empresa e você pode ter um ganho como sócio dessa empresa e ser o médico desta própria empresa, você vai ser uma pessoa física, médica, menos vulnerável financeiramente, socialmente, etc. Talvez tenha uma qualidade... Talvez... Aí eu coloco um talvez grandão, né? Vai ter talvez uma qualidade de vida melhor. Você vê que o que você está falando para mim aqui foi uma coisa que, assim, guardada as suas devidas proporções, eu passei também, né? Porque eu devo ter tido aí uns 8 descolamentos de retina, começou com pequenos rompimentos, fazia no laser no consultório e tudo mais, até que eu tive um rompimento grande no meu olho esquerdo, fiz lá a cirurgia e tudo mais, fiquei bom rapidamente, enxergando bem, corrigiu miopia. 6 meses depois rasgou de novo na mácula e aí eu perdi mais de 90% da minha visão do olho esquerdo. Foi tudo muito rápido. Eu já senti os sintomas, já operei e tal, mas não tinha mais como recuperar a visão totalmente em função de ter sido mais grave ainda esse rompimento, né? E aí eu passei a enxergar só com o olho direito. Se dependendo do meu olho esquerdo hoje, eu sou um cara inválido. Ali eu comecei a repensar também minha vida, né? Eu não enxergo mais um homem ainda numa faixa de 40 e poucos, 50 anos de idade, que já não enxerga, porque... Como é que foi isso? Espontâneo. Estava numa reunião como eu estou agora e aconteceu. Sim. E depois aconteceu no meu olho direito. Sim. E aí também foi bem similar. Só que no direito, eu pedi ao médico que usasse uma outra técnica, né? Que no esquerdo foi silicone, no outro foi gás. Só que quando eu coloquei o gás no olho direito, que é opaco, eu fiquei mais de 60 dias sem enxergar. Não enxergava quase nada com o esquerdo e com o direito, porque eu não queria ter que tirar o silicone depois. O gás sozinho saiu e o organismo produziu aquele líquido ali para cobrir aquela cavidade onde ele tirou, fez a vitrectomia e tudo mais. Sim. Mas realmente foi uma sensação assim terrível. Eu não tinha... Dentro de casa eu conseguia me locomover, apalpando parede e tudo mais. Mas eu não conseguia mais descer... na portaria do prédio se não tivesse alguém me conduzindo. Então, esses grandes eventos traumáticos, como você teve com os eventos oftalmológicos, como eu tive com a hepatite, como muitos
estão nos ouvindo tiveram por diversos motivos, não necessariamente às vezes até conosco, até com um familiar próximo, um amigo próximo, que você vê uma situação dramática acontecendo, leva a gente a repensar. Né? Então, isso chama-se experiência, conhecimento, amadurecimento, várias maneiras. Uma das maneiras que a gente tem, quando a gente está falando aqui do universo, o nosso universo administrativo, o nosso universo de conhecimento, é estabelecer estratégias de segurança. Então, dentro das nossas estratégias de segurança, será que a gestão, será que o empreendedorismo, será que nos tornarmos uma empresa menos dependente das nossas pessoas, estabelecermos maneiras de gestão baseadas em processos e não em pessoas, isso não é uma maneira de deixar a gente mais seguro? Eu tenho convicção que sim. Eu também tenho. É claro que você tem outros métodos que você pode utilizar para serem adicionados a esse, mas eu confio muito nisso. Claro. E onde eu queria chegar foi exatamente isso, né? Porque eu sempre fui assim, aquele provedor, o cara primeiro. Eu comecei a assim, deixar de ser o centro, tanto que a minha empresa deixa de ter o meu nome e passa a ter um nome comercial e não mais o Carlos Marinho. Sim. Passa a ser a Maxi Doctor, que tem outros diretores aqui, filhos, inclusive, minha esposa. Amanhã a Daniela, inclusive, está palestrando no CREMEG. Então, no Dia Internacional da Mulher, foi um convite muito bacana e não foi à toa que ela foi convidada, né? Para palestrar lá. Então eu tenho meu filho Igor Marinho, que é o cara de rede de informática aqui, é o que mais domina informações em relação ao imposto de renda, quando se fala de ações em bolsa de valores e tudo. É uma área bem complexa, ele gosta muito. Nós implantamos agora uma das empresas do grupo que está já com um cliente procurando, que é a questão do BPO financeiro, voltado para a área médica. Então, são situações que eu comecei a repensar depois do meu problema de saúde. Eu falei, minha família não pode depender muito de mim como dependem hoje. Tenho que começar a diminuir e que eles possam depender somente deles em algumas questões. Não é somente, na verdade, né? Mas que dependam menos de mim. Que eu deixe de ser a única força motriz que move essa família em vários aspectos. A gente começou a repensar isso. E foi isso que me levou a mudar muito minha forma de pensar, a forma de agir, de fazer gestão. Porque eu era muito centralizador. Muito. Delegar para mim era muito difícil. Então eu digo isso, difícil por quê? Porque se eu delegasse uma coisa para você e você não fizesse exatamente como eu queria, eu tomava de volta e eu fazia. Falei, não, você não faz mais isso. Agora é só comigo. E aí, né, aquela loucura de coisas. Então eu comecei a dar mais treinamento, explicar mais para o time o que eles precisam fazer, como tem que ser feito, e a gente segue nesse processo. E criando realmente processos na empresa, né? Métodos, utilizando ferramentas que possam ajudar mais a nossa equipe e também o nosso cliente, que não dependa tanto do Carlos. E isso eu já consegui hoje, sabe? Hoje a gente já melhorou muito, senão a gente não conseguiria atender o grande número de clientes que nos procuram, né? Se fosse só o Carlos como era no passado. Eu até brinco, às vezes, eu conhecia todos os clientes pelo nome. Já não conheço mais, a não ser aqueles que estão conosco aí há muitos anos, né? Então, que eu sempre lidei. Os outros eu já não sei quem é. Quem é esse cliente? Eu falei, qual foi o diretor que fechou esse contrato, que lidou? Foi o João. Entende? Então, o Sim. Carlos não precisa mais estar na frente. Mas só que a empresa leva o nome Carlos. Então, né, o Carlos Marinho ele tem que sair um pouco de cena para que a empresa Maxi Doctor possa, com tudo aquilo que a gente conquistou de know-how ao longo do tempo, continuar prestando aquele serviço. Mas o cliente não precisa falar só comigo. Ele vai poder falar com qualquer outro diretor aqui e ter aquele conhecimento, toda aquela informação que ele teria comigo também. Aí eu consigo, né? Porque esses 3 meses fora de circulação... Esse momento da Maxi Doctor é o mesmo clínica da Aliviar Medicina da Dor,
e também é do CEMPEM, né? Então o CEMPEM hoje ele tem uma diretoria médica que é um número menor do que o número de sócios que nós temos. Sim. E a grande maior parte das decisões não são tiradas só dentro da diretoria. Temos reuniões dos colaboradores em que essas decisões vem muita sugestão dos colaboradores e a gente tira da base Sim. a informação que a gente precisa para que as decisões sejam acompanhadas por eles, né? Chamando para um outro nível, a gente chama isso de chão de fábrica, né? Eu quero escutar o cara chão de fábrica. E a gente reconhece muito a importância dessa percepção, né? Sim. Então, os KPS dos alunos, sabe? A percepção do gestor da pessoa mais simples da empresa ao CEO, todas essas informações, todas essas opiniões, todas essas percepções são muito relevantes. São relevantes. Muito relevantes. E eu não sei se é a tua percepção, onde a gente mais aprende é quando dá zica, quando dá problema, né? A gente aprende mais nos insucessos, nas falhas, sabe? Porque quando dá problema. Porque quando dá tudo certo... O sucesso você está na área de conforto. A gente fez com esse objetivo, a gente fez para dar tudo certo. Deu certo, não vou me preocupar. E aí, quando uma lâmpada queima, nossa, aquela lâmpada que queimou é que chama atenção. Exatamente. Né? Aquela luz que não acendeu, né? Exatamente. Um belo exemplo esse, que realmente chama atenção, né? Num cenário de iluminação, uma queimada, por sinal, no nosso estúdio tem uma ali que a gente já trocou e queimou de novo. Ó, falar com o time aqui do apoio, né, para ver isso. Eu usei esse exemplo, até porque é uma analogia, uma brincadeira. Eu gosto de escola de samba de assistir na avenida. Sim. Carioca que gosta de assistir na avenida. E se eu assistir uma escola de samba desfilando na televisão, na primeira eu já estou dormindo. Mas na avenida, assistindo, cara, não tem nem sono. Não tem. E dá vontade de não acabar. E às vezes quando passa uma escola de samba, a que chama a atenção é que o carro alegórico não está aceso. Ah, sim. É que o carro alegórico tem uma lâmpada que não está acendendo. Chama atenção pelo... Ou seja, o perfeito chama menos atenção às vezes do que a falha. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem isso dentro de um sistema de ensino tão perfeccionista, a gente trabalha com cursos premium. A gente é muito exigente, a gente quer entregar o melhor possível. Então, a falha numa entrega é o que chama muita atenção da gente. Mas aí serve também de mindset para você mudar para o próximo, né? Dr. Paulo Renato, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao tentar integrar a gestão na sua prática médica? Eu mesmo. Você foi o maior desafio? O maior desafio sou eu mesmo, porque a gente é construído para não fazer isso, né? Não tem treinamento, tem treinamento médico. Fui sempre treinado médico, da época do macaquinho que não fala, não vê, não ouve, né? Ou seja, é para você entrar e ter uma relação com o paciente, não se contaminar com o ambiente externo, não trazer isso para fora dessa relação íntima de confiança recíproca entre você e o paciente, sabe? E o sistema não permite mais isso. Hoje não é mais assim. Hoje você tem a tecnologia a seu dispor, né? Eu sou de uma época que não tinha telefone celular, não tinha computador, a televisão era preto e branco, acabava a programação meia-noite, né? Hoje você tem num telefone um acesso aos 5 últimos artigos sobre qualquer doença. Verdade. Né? Então, eu preciso ocupar a minha cabeça muito mais em estabelecer uma relação médico-paciente confiável do que propriamente saber exatamente qual é a dose do último medicamento, do último guideline para tratar aquela doença. Eu tenho tempo para buscar muito rapidamente no meu telefone celular, que pesa poucas gramas, que está 10 centímetros na minha mão. Sem dúvida, é verdade. Certo? Então, se eu não conseguir entender isso, que esse paciente precisa de humanismo, humanidade, relação interpessoal, que a minha alma tem que tocar a sua alma, como dizia Jung, eu vou virar um chat GPT que vai fazer isso melhor que eu. É verdade. Né? Então, eu imagino que a medicina mudou demais, porque os grandes professores, eles eram detentores de profundo conhecimento médico e não necessariamente precisavam ser tão humanos. Hoje eu acho que os grandes médicos, eles vão ser os grandes médicos porque serão muito humanos, eles terão a capacidade profunda de ler o paciente, de entender o problema daquele paciente e terão a perspicácia de saber procurar na tecnologia aquilo que vai provar o que esse paciente precisa. Essa é a minha visão do futuro. Então, para mim foi muito difícil
mudar essa forma com que eu fui treinado para ser médico, para um médico diferente. Eu tenho quase 40 anos de formado, tenho 37 anos de formado, para esse novo modelo. E o que aconteceu nessa virada? Eu virei pessoa física, eu virei pessoa jurídica, eu virei um médico anestesista, que era um cara de modelo hospitalar, para um médico de dor, que tem um modelo de consultório híbrido hospitalar. Esse consultório não é só um consultório, ele é uma PJ, essa PJ é uma empresa que dá ensinamento, ou seja, virou uma faculdade. Olha que mudança. Então, onde está a grande dificuldade? No Paulo. Mudar a pessoa do Paulo. Que esse cara veio mudando ao longo do tempo, e essa mudança, ela não é uma mudança com um treinamento muito clássico, né? Em que você entra numa escola e você se forma e leva um papel na parede, né? Então, essa mudança vem de cursos curtos, cursos online. Não havia nada online. Hoje, você fala para um aluno que você tem que assistir uma aula presencial, meio chata, metade da turma está dormindo, a outra metade está olhando o telefone. Então, hoje a gente reduziu muito a carga horária de aulas presenciais para as grandes aulas magnas. As aulas magnas, o que eu dou numa aula magna? A minha experiência pessoal. Como eu faço? Qual é a história que aconteceu para eu virar o jogo e trazer para você como eu faço? Porque a matéria ele lê online, ele lê tão bem quanto eu li, ele tem acesso à mesma literatura que eu tenho. Então, a experiência pessoal é muito importante. Então, eu lhe digo, qual é a maior dificuldade para virar o jogo? É você mesmo. Isso aí. Muitos médicos, eu até conheço alguns, né? Deixaram a medicina diretamente e passaram a ser gestores de hospitais, de clínicas e tudo mais, não atendendo mais pacientes. Em algum momento na sua vida, você pensou em optar por uma coisa ou outra? Entre medicina e gestão? Lembra que eu falei para você que eu comecei fazendo um MBA? Sim. Eu fui fazer um MBA porque eu achei que era possível isso acontecer na minha vida. Foi muito bom ter feito esse MBA porque eu tive certeza absoluta que eu sou médico. Isso é bom, né? Foi uma maravilha. Ou seja, eu recomendo demais que você vá estudar gestão para você saber para que lado você vai. E aí, quando eu entendi que eu não seria um gestor de saúde, que eu quero ser médico, eu entendi que eu tenho um perfil dentro do mundo da gestão, é um mundo muito grande, que é ser empreendedor. Eu sou muito bom empreendedor, mas aquela gestão hard, sim, sabe? Aquela gestão hard, número, papel, planilha, indicadores, POPs, sabe? Essa gestão é uma gestão hard. Sim. Né? Isso é gestão assim, muito matemática, sabe? Muito sistema. Né? Existe uma outra gestão que é mais conceitual, que é mais filosófica, que é olhar o futuro, achar soluções, achar integração, achar as conexões, né? Exercício de futurologia, né? Ou seja, isso eu acho muito, muito interessante, é nisso que eu gosto, ou seja, achar os vínculos, achar as conexões, achar o fio da meada, achar a solução do problema, encontrar novidade nas coisas. Tá, é uma coisa que eu também gosto bastante. Isso é muito mais interessante, eu gosto, é muito mais gostoso. Eu gosto muito, mas isso me motiva muito. Não paga as contas. Não paga, mas motiva muito. Mas motiva. E muitas vezes paga a conta, se você escolher as pessoas certas que você vai fazer com que elas realizem aquilo que você... Isso. Eu tive uma ideia legal. Me ajuda a fazer isso pagar a conta? Isso é legal. Então, quando eu dou uma aula de como concretizar o seu projeto de dor, né? E aí eu falo aonde vai ser, como vai ser, sabe? Aquele beabazinho, né? Sim. Do cara que quer empreender do zero, né? Onde vai ser o seu projeto, como vai ser o seu projeto, onde você tá, para que lado você quer ir e tal. A pergunta mais difícil para mim, cara, a mais difícil de todos é com quem? Com quem? Então, quando você me pergunta assim, qual é o mais difícil? O mais difícil é você. É você transformar você para você ser um empreendedor, que como você mesmo falou, a tua empresa nasceu de você. Sim. Então, se você resolver o problema, a tua empresa vai andar toda junto contigo. Então, o mais difícil é você. E o segundo mais difícil é o com quem. Quem é o com quem? A equipe. Fazer a equipe é difícil pra caramba. É difícil. Então, se você conseguir fazer essa dupla de grandes problemas, é você e depois o com quem, a coisa vai andar bem. Então, se eu sei me posicionar que eu sou o cara do empreendedorismo, eu tenho que arrumar alguém na gestão. Então, eu arrumei a chefona, casei com a gestora, entendeu? Que ela é do papel, é do número, entendeu? Eu peço as coisas para ela.
né? Pô, dá para eu comprar um? Não, agora não, peraí que o dinheiro está curto, vamos fazer mês que vem. Queria comprar um, não, dá para comprar dois. Dá para comprar dois? Dá. Ou seja, ela me traz um pouco para o planeta Terra e eu levo ela para o espaço. Ou seja, dá para a gente fazer um equilíbrio bacana. Isso é bacana, né? Isso. E faz uma diferença danada. Eu tenho uma situação muito similar à sua também, até porque a minha é uma contadora incrível. Né? Gestora, e a Daniela realmente é uma coisa assim que houve um amadurecimento ao longo do tempo, né? Porque nós somos dois assim. Eu acho que na nossa relação eu sou o macho alfa e ela é fêmea alfa. Então deu certo. Sensacional isso. Deu certo, porque nós gostamos de decidir. A gente gosta de realizar. A gente tem sonhos iguais, a gente trabalha pra caramba para realizar isso, pensa em soluções, estudamos tudo que é possível fazer para ter uma situação de empresa, gerar oportunidades também. Porque quando a gente gera oportunidades, você imagina, esse escritório ele existe desde 89. Começou comigo e um contínuo. E nós falávamos pelo orelhão. Eu tinha que marcar o horário com ele, porque eu era funcionário de um hospital aqui no Rio e o escritório começou em Niterói. Marcávamos horário pelo orelhão. Quando você falou, não tinha celular. Eu lembro quando começou o Teletrim e o Mob. Isso. Aquilo era uma tecnologia incrível. Né? E como era caro você ter depois aquela assinatura para conseguir um telefone celular. Era um negócio assim fora do comum. Eu cheguei a comprar um imóvel dando um telefone de sinal. Então você tem uma ideia como é que a coisa era difícil. Era difícil. Né? Era difícil. Então, você imagina, hoje a gente tem aqui mais ou menos 70 pessoas trabalhando. O escritório tinha um contínuo. Um computador velhinho, 286, uma impressora que eu comprei, o computador foi montado porque eu consegui intermediar uma venda e ganhei de presente aquele computador. É a placa que o senhor quer. Gente, comprei o sistema de contabilidade numa banca de jornal, no sistema DOS. E aí começou, que nada integrava com nada, era manual, máquina de datilografia enorme, com aquele carro em cima enorme, porque tinham guias que nós tínhamos que digitar, que elas eram uma folha enorme. Nossa, Carlos, foi ontem, né? Caramba, foi ontem, mas eu lembro daquilo perfeitamente. E eu lembro, caramba, como é que. O que mais me motiva e me deixa realizado é o fato de eu ter conseguido gerar oportunidade para muitas pessoas, como a gente gera até hoje. Eu sou um homem feliz, profissional feliz, porque eu consigo gerar oportunidade. Eu gero emprego, eu gero chance, eu gero pessoas que crescem. E isso é uma coisa que me motiva. Eu digo para o Criador, todo mundo, eu não preciso, todos os dias, eu não preciso de nada. Você já me deu tudo o que eu precisava. Mas me dê saúde, eu gosto de continuar gerando oportunidade, eu gosto de ver as pessoas crescendo. E isso é difícil falar. Porque você vê como é que alinha o teu projeto com o nosso projeto. O nosso slogan, a frase que move o Simpem é mudando vidas, changing lives. Olha só. Ou seja, o nosso objetivo com o nosso treinamento, dentro do nosso ecossistema, é mudar a vida das pessoas, em dois sentidos. Mudar a vida das pessoas que nós treinamos, ou seja, mudar a mesma vida, como a minha vida foi mudada de anestesiologista raiz, o Lúcio, que é neurocirurgião, o Thiago Freitas, que é neurocirurgião, os outros que são anestesistas como eu, o Fabrício, o Charles e o Carlos Marcel, são os 6 sócios, que são anestesistas também, que tiveram as suas vidas mudadas, e essas mudanças no profissional de saúde levar a mudança na qualidade de vida das pessoas que têm dor crônica, principalmente, entende? Então, a ideia da mudança de vida dentro dos nossos treinamentos é do profissional e do paciente. Olha que então bacana. Vem bem ao encontro do que você está falando, bacana. Como você mudou a vida de tanta gente com o teu empreendimento. É bacana você ter essa sensação. Isso é um prazer que não é indescritível. Né? Eu digo isso para todo mundo que trabalha comigo, eles sabem disso, e o cliente também. Você tem uma ideia, nós treinamos em torno de 700 funcionários dos nossos clientes o ano passado, até no início desse ano, num curso que a gente chama de excelência no atendimento. Essas funcionárias dos clientes, elas podem inscrever uma pessoa da família, uma colega desempregada para participar do curso sem custo algum. Nós treinamos essas meninas que não são de clientes nossos. Todos os funcionários já fizeram o teu curso. E recolocamos no mercado para aqueles clientes que estão precisando de uma funcionária. Então você vê, isso é uma coisa social também que nós fazemos. E nós estamos agora preparando um curso que é transformando sua recepcionista de sucesso numa consultora de vendas para a área de saúde. Então, já é uma virada. Aquelas que se identificaram com aquele curso vão fazer essa virada também, vão ajudar mais ainda os nossos clientes que têm as clínicas a chegarem onde eles realmente precisam, com uma equipe mais preparada, mais qualificada. Bacana demais. E é isso que a gente pode oferecer.
Agora, eu acho que aqui eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que você já respondeu, né? Você pode compartilhar uma história específica onde seu mindset de gestão te ajudou a superar um obstáculo na medicina? A maior dificuldade que a gente teve e a história de gestão fez com que a gente mudasse, se eu tivesse que eleger uma que eu achei que foi mais importante, foi quando eu entendi que eu não conseguiria fazer a coisa sozinho. E não adianta ser só médico, ficar trabalhando como médico e não ter um sistema de gestão para controlar os números. Achar que o número era secundário. Então, se eu produzir muita qualidade, entregar muito valor para o meu paciente, as coisas automaticamente vão virar dinheiro. Não vão. O dinheiro vai escorrer entre os dedos, eu vou deixar dinheiro nos contratos mal assinados, eu vou escolher mal o meu sócio, eu vou assinar um contrato que vai me dar problema no futuro. Hoje eu entender que um contrato de sociedade mal escrito, como se desfaz uma sociedade, como é a entrada, não é tão importante. O mais importante é como é a saída. Sem dúvida. Isso eu aprendi, né, ouvindo um curso que eu fiz recentemente numa escola de gestão. Eu fiz alguns depois daquele MBA que eu te falei lá na FGV, com pensadores de gestão, com grandes empresários que falam muito isso. O Abílio Diniz tem um vídeo sobre isso, né, falando ele recentemente faleceu. Do falecimento dele foram recuperados muitos vídeos, assisti muitos vídeos da história dele. Ele diz qual foi o seu maior arrependimento, qual foi o seu maior erro. Ele fala isso, não ter pensado muito bem num determinado momento da vida sobre um contrato em que não estava claro a saída, né? Então a gente aprende muito isso. Eu acho que o mindset que eu mais aprendi, a minha mudança de pensamento estratégico como empresário, como gestor, como empreendedor, é entender que as ferramentas de gestão são fundamentais para que seu projeto, para que a sua vida como médico, como agente de saúde, como profissional da área de saúde, funcione dentro do seu... Que dê certo. Que dê certo e que você consiga realizar o seu propósito. Não é só a sua boa vontade, seu conhecimento médico, sabe? A sua dedicação, sua força de trabalho, o que vai escorrer entre os dedos, você vai criar, vai ser castelo de areia, aquilo vai ruir. O teu exemplo dos 5 anos que a Receita vem em você e quebra 5 anos do teu trabalho é perfeita. É perfeito. O cara tem certeza que ele faz um MEI, ele emitiu nota durante 5 anos como MEI, e 5 anos depois a Receita vem e te dá uma rasteira. E essa rasteira vem de um dinheiro que você não tem mais, que você produziu, você gastou dentro dos 5 anos da sua vida. E a Receita vem e diz que você está devendo 5 anos de imposto que você não tem para pagar. Então você vai ter que rolar essa dívida, vai ter que fazer um financiamento, entende? Então, tudo aquilo que você fez de bom com o dinheiro que você ganhou, que você fez jus a ganhar de forma absolutamente correta, absolutamente legal, absolutamente ética, você perdeu por um detalhe que você não foi bem assessorado. Um enquadramento que não foi correto, né? E como a gestão influencia no tratamento e a relação com os pacientes? Hoje eu acho que é tão inaceitável você não facilitar, porque vamos trazer para o meu mundo, né? O meu mundo é o mundo da dor. Então, o mundo do Simpen é o mundo da dor. O paciente de dor, ele é um paciente cansado, exausto, sofrido. Então, se eu não facilitar o processo para ele, o meu tratamento já não é fácil. O remédio tem efeito colateral, os procedimentos são doloridos.
a ida e vinda dele ao tratamento é chata, sabe? É tudo cansativo. É muito diferente de um paciente de estética, um paciente de uma coisa prazerosa, de ir a um spa. É muito diferente. Ele não está indo a um restaurante, ele está indo para uma coisa que está indo com prazer. Ele está indo porque ele precisa. Essa é a realidade. E acredito então, que seja eu preciso urgente, ajudar esse paciente. Né? Eu preciso ter um aplicativo que o consentimento livre esclarecido chegue com facilidade a ele. Eu preciso ter um sistema que a receita controlada carbonada branca vá através de um aplicativo com QR Code que ele não precise ir na clínica para ele poder comprar na farmácia, que ele possa encaminhar essa receita para a farmácia de confiança dele, que a farmácia de delivery entregue na casa dele. Né? Então, eu preciso ter um bom equipamento de videochamada, de teleconsulta, que esteja legalizado, que aquilo tudo que aconteceu naquela telechamada fique dentro do prontuário dele, não faça uma consulta na câmera do telefone celular ou no WhatsApp, ou assim por diante. Então, toda essa tecnologia eu tenho que oferecer para o meu paciente para facilitar a vida dele. Então, todos esses processos têm que ser pensados para eu gerar para ele o que ele almeja de mim, que é a comodidade. Né? Dar para ele o melhor possível. Então, conforto, acolhimento, que mesmo esses processos acabam trazendo para ele um acolhimento, para ele não segurança. Ter que deslocar. Então, essa segurança tem que ser recíproca. Então, a LGPD, eu tenho que dominar o mínimo de LGPD. Por exemplo, ele não pode me mandar, através do WhatsApp, as imagens da ressonância nuclear magnética para minha secretária, para o WhatsApp do celular da recepção da minha clínica, para ela baixar e colocar no... Entende? Não pode, claro. Ou seja, eu vulnerabilizar um assunto com dados sensíveis dessa forma. E essa prática acontece diariamente e a gente está expondo os pacientes. Então, esse tipo de gestão, de segurança, a gente tem através de consultorias. Né? Então, a consultoria jurídica, a consultoria contábil, vai gerar uma segurança do meu tratamento para o meu paciente, que é o que ele almeja de mim. Ele espera que eu tenha uma proteção dos dados, uma proteção do que ele precisa, na hora que ele diz assim, Paulo, perdi a ressonância. Não tem problema não que eu tenha a sua ressonância aqui, eu tenho que ter essa ressonância aqui. Ele espera isso de mim. Eu espero isso como paciente quando eu perco um dado do laboratório, e o laboratório tem lá para resgatar para mim, né? Como eu gostaria que fosse. Sem dúvida. Você sabe que muitos médicos nem ouviram falar ou não sabem do que se trata a LGPD, né? Então, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e aquele que não sabe ainda, é importante que ele se informe, porque é uma coisa muito séria e ele pode ser processado por uma falha operacional por desconhecimento. Como ele, né, a funcionária da recepção, ter acesso à anamnese, pegar a ficha de paciente, aquelas coisas todas e outras questões ali. Então é muito importante que consulte um profissional, uma empresa especialista na questão da LGPD, para que ele possa se proteger, né? Para que os seus processos estejam adequados à LGPD e ele não tenha esse risco. E avançando um pouquinho, como você pode nos explicar assim, como a gestão ajudou a melhorar os resultados dos seus pacientes? Quando você tem uma inteligência artificial, por exemplo, ajudando um paciente sobre o compromisso que nós temos na clínica é com o resultado, é com o desfecho. Eu falo demais isso na clínica. Eu acho que eu falo isso todo dia, ninguém aguenta mais ouvir eu falar. Nosso compromisso é com desfecho, nosso compromisso é com resultado. É só isso. Esse é o único compromisso que nós temos. Os outros processos, todos visam a mesma coisa, o resultado. Então, o meu fellow que chegou essa semana, ele vai buscar o resultado. Você fez uma terapia... Recentemente eu fiz um procedimento com um funcionário nosso aqui do Max Doctor. Foi. E aí eu perguntei, já ligaram para ele para saber como é que ele tá? Tem que ligar, né, doutor Paulo? Mas ele vem semana que vem. Não, semana que vem não. Eu não quero que ele venha semana que vem para me dizer que ele não tá bem. Eu quero que você ligue para ele hoje para saber se ele não está bem. Porque se ele estiver bem, nós fizemos apenas o que nós temos na nossa proposta. Mas se ele não estiver bem, eu quero corrigir imediatamente. Tem razão. Isso é compromisso com o resultado. Sem dúvida. Né? Então, quando eu tenho a inteligência artificial para me ajudar, eu vou ligar para você, Carlos, daqui a 6 meses para dizer, Carlos, está na hora de renovar a sua vacina, está na hora de renovar a sua densitometria óssea, está na hora de renovar o seu ácido hialurônico,
está na hora de fazer de novo aquele check-up do nódulo tiroidiano que nós fizemos o ano passado. Você gostaria que eu fizesse para você isso, Carlos? Porque eu gosto que o meu dentista faça isso por mim, né? Eu não estou inventando a pedra. Isso é gestão, a tecnologia falando a favor do meu compromisso que é com o resultado. Então, quando o meu dentista manda, Paulo, tá na época que tu dá uma chegada aqui, vamos olhar aí, se tá na época do flúor, tá na época de lá mexer, fazer a higiene dos tártaros, você tá com dor de dente? Não, não tenho dor de dente nenhuma, porque eu não tenho dor de dente, porque ele me chama de 6 meses, eu vou lá, Exatamente. para ele olhar, tá tudo jóia, tem um tártarozinho aqui, ali, entendeu? Exatamente. Então, é medicina preventiva, odontologia preventiva, e dentro da gestão, superar a expectativa do paciente, tendo compromisso com o resultado, isso é a melhor forma de você fazer gestão. Isso você não faz com a sua memória, você não faz só com o seu compromisso, você tem que ter processos e as pessoas têm que te ajudar em relação a isso. Então, o teu sistema vai te ajudar, né? Ou seja, eu não tenho que lembrar quando para o Carlos, que o Carlos tem que me dizer quando é que eu tenho que fazer um imposto de renda. Eu espero que o Carlos... Ô, Paulo, olha aqui, já estamos em março, cara. Você ainda não me mandou o negócio do imposto de renda. Ou seja, o sistema de gestão, a contratação no escritório como Maxi Doctor é para eu não lembrar que tem imposto de renda. Eu acabei de bater com o carro. Bateu meu carro em São Paulo. Estava dando curso em São Paulo, deu uma bobeira, o ônibus bateu no farol do carro. Eu tenho que saber que eu tenho seguro? Qual é a operadora? Qual é o número do meu cartão? Não, eu tenho um baita de um corretor de seguros. Eu liguei para ele sábado à noite. Chama-se Wanderson. Wanderson, cara, deu uma porradinha com o carro aqui, cara. Peraí, doutor Paulo. Olha aqui, só pode ser tal, o número é tal. Já vou ligar para lá, vou resolver isso pro senhor. Eu não liguei para a seguradora, não fiz nada, Carlos. Ele ligou para a seguradora, ele arrumou o reboque, botaram o reboque no carro, botei pro carro, o carro veio no reboque pro Rio, eu vim de táxi, ele mandou pro lugar, tudo. Ou seja, quando a gente tem um tema como esse, eu dei um exemplo de uma seguradora que eu já não usava há muitos anos, que eu não batia com o carro há muitos anos. Quando a gente tem um sistema como esse, isso é gestão. É gestão, com certeza. Gestão. Então, eu espero dar para o meu paciente o que o Wanderson dá para mim. Eu espero que você me dê, como meu consultor contábil, para minha empresa, para minha pessoa física, isso. E eu espero dar isso para o meu paciente. E você vê como isso é confortável também essa gestão, trazendo conforto e segurança para você. Segurança. Naquele momento de estresse, exatamente, acontece um acidente que você está ali sem saber o que fazer, não vai nem lembrar de número de apólice, nem onde está isso. Isso. Você tem o telefone dele, fez o contato com ele, ele rapidamente resolveu para você. E esse atendimento a operação realmente... dele foi muito boa. A operação dele foi tão boa, olha que interessante. A acessibilidade dele foi perfeita. A resolução dele foi perfeita. E a seguradora que ele me indicou para fazer também foi perfeita. Sabe? Ou seja, eu fiquei muito feliz. Digamos que fosse assim o meu caso. Olha só. A minha gestão com a minha secretária, com a minha inteligência artificial de mandar um WhatsApp para dizer que está na época de repetir a vacina ou o ácido hialurônico, ou o que seja, foi muito boa. Aí ele foi muito bem atendido na clínica, a proposta do tratamento foi realizada muito bem e eu nem participei. Ou seja, o sistema de gestão da empresa, seja Maxi Doctor, seja Aliviar, seja seguradora... Funcionou perfeitamente sem a sua presença. Isso é o auge da gestão, Não precisou você não precisou do Paulo, não precisou do Carlos, não precisou de nada. O sistema funcionou, o POP funcionou muito bem. Muito legal. Isso é importante pra caramba. E que conselho você daria para os médicos que querem desenvolver habilidades de gestão sem abandonar a prática médica? Delegue, peça ajuda, faça reuniões com a sua equipe. E eu aprendi recentemente, eu estudei, estou estudando ainda, estou fazendo alguns cursos eu posso citar porque eu aprendi, eu tenho carinho de quem eu aprendi, eu tenho muito respeito por quem me ensinou. Então, eu fui aluno da professora Ryoko Kimiko Sakata na Escola Paulista de Medicina, do professor Leonardo Machado Vaz na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro como aluno. E esses grandes professores que me marcaram, o professor Edmar de Paula Poço e outros tantos. E eu fui recentemente aluno do G4 Educação, sabe? Eu fiz um curso de gestão com eles e eu aprendi recentemente com o Thales Gomes um mandamento que eu acho que é muito importante em relação a essa pergunta que você me fez especificamente sobre um conselho, né? Um conselho. Ele diz o seguinte: você consegue controlar assim e ter uma relação mais direta com no máximo 5, talvez 7 pessoas. Talvez.
não mais do que isso. Então você não consegue fazer reuniões com 20, 30 gestores da tua empresa. Não dá, Carlos, sabe? Mas você precisa ter ali um grupo de 5 caras que também vão se relacionar, cada um deles com outros 5. E aí você vai estar muito próximo, sabe? Então você tem que ter um QGzinho ali, sabe? Um grupo duro, e você vai confiar demais. E esses 5 com mais 5, esses 5 com mais 5, e aí você faz uma árvore de gestão. Eu recomendaria isso, que eu tenha um núcleo duro, e esse núcleo duro seja realmente... Eu tenho um núcleo duro na clínica, a gente tem um núcleo duro na faculdade, e esse grupo ele é muito coeso, trabalha muito afinado, e a gente consegue fazer uma gestão bem bacana. Também, a gente participa inclusive é como se fosse um congresso de um grupo, que são os maiores escritórios de contabilidade do Brasil, no Master em São Paulo. Vai ter agora em março. Nessa data eu não vou estar, mas vai estar toda a diretoria aqui, com gerente, tudo, a equipe toda participando lá. Que eu tenho outro compromisso na mesma data, não tenho como me deslocar para São Paulo, mas a Daniele vai estar com o time todo lá. E volta e meia o G4 também participa, dando suas palestras lá para o pessoal, né? Essa questão de ter grupos menores para reunião, a gente tem praticado isso aqui no escritório já há algum tempo. E realmente dá muito sucesso. Tem reuniões que elas têm outros propósitos. Reunimos todo mundo, batemos um papo, apresentamos alguns projetos. Mas tratamentos mais específicos para determinadas áreas é exatamente o que a gente faz. Chamo lá os analistas, são 3, 4, e esses analistas têm 4, 5 pessoas no grupo separadinho, então eles vão repassando tudo aquilo que a diretoria vem recomendando, a gente escuta o time, tem o feedback de volta, deu certo ou não deu certo, o que a gente pode fazer para melhorar, quero escutar o time também, e aí a gente consegue fazer uma gestão muito melhor. O problema todo, muitas vezes que eu vejo, que apesar de ser muito eficiente, a gente às vezes esbarra na dificuldade desse profissional que tem um time ali, dele conduzir algumas reuniões. Então a gente vai preparando eles, vai explicando o que a gente quer, passando a cultura da empresa, reproduzindo isso várias vezes, para que eles consigam realmente assimilar e repassar. Porque às vezes eu acho que a dificuldade é essa. Então a gente dá treinamento. Fizemos um treinamento muito bacana agora de motivação para liderança. Foi incrível para todos os profissionais que têm equipe aqui na empresa. Saíram de lá, inclusive, bastante emocionados e acho que com uma grande interrogação nas suas cabecinhas, né? Pensando, realmente eu estou exercendo a minha função, o meu papel de líder para aquela equipe? Sim ou não? Então, deixar essa mensagem para que eles possam repensar exatamente como é que eles lidam com esse time, para a gente conseguir reproduzir tudo aquilo que a gente quer para esse time. É um desafio, né? E fazer gestão é um desafio, porque lidar com o ser humano não é fácil. Preparar um profissional, por mais que você passe seu conhecimento para ele, ele fala, mas isso aí não vai dar certo, eu vou fazer do meu jeito. E se ele, por acaso, faz do jeito dele, ele quebra um processo que você criou, e isso é um problemaço. Uhum. É importante a gente sempre pensar nessa situação. Pensar, e agora? Ele não fez o que a gente realmente orientou, seguiu outro caminho, como é que eu faço para realinhar esse problema? Trazer? Então, faz parte do dia a dia. Como é que você equilibra as suas responsabilidades de médico e gestor no dia a dia? Olha, eu assisti uma palestra há pouco tempo de um grande empresário, Walter Bernardina. Ele era do grupo São Bernardo, lá do Espírito Santo. E conversando com ele, até jantando junto, já ficamos amigos, inclusive, já tivemos vários eventos juntos. Eu falei para ele, Walter, cara,
me indica algumas coisas que você leu, assim, que foram muito impactantes. Eu vou te falar um negócio que eu li, que eu gostei muito de um livro. Ele mandou eu ler um livro chamado A Única Coisa, Sua Única Coisa, traduzido para o português. E eu li esse livro. E uma das coisas que eu aprendi nesse livro foi fazer... dividir a sua agenda um pouco. Eu já tinha lido um outro livro de gestão de uma executiva inglesa, que ela saiu de um burnout, ela saiu de uma crise de fadiga incrível, quando ela deu uma engessada na agenda dela. Nesse livro que o Walter me indicou, ele fala fazer uns sistemas de gestão de tempo em que ele foca naquele tema. Ou seja, se eu estou aqui contigo, eu só estou aqui contigo. Toda a minha energia está aqui contigo. Acabou aqui, eu não vou nem mais pensar em você, eu vou focar num outro tema. Ou seja, eu consigo ser multitarefa sendo monotarefa, sabe? O que acontece muito, e sempre aconteceu muito comigo, é eu ser multitarefa com tudo ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou no computador, estou no telefone, alguém abre a porta e entra, eu vou mudando de assunto, eu tomo, como a maior parte dos executivos, 1000 decisões no mesmo dia. Sobre 1000 assuntos. No final do dia, eu tô com a sensação de que eu não produzi direito, tô cansado pra caramba, tô com a sensação de frustração, tô com a sensação de que eu não produzi tudo que eu devia ter produzido. Com essa metodologia, com essa engessada que eu dei, você dá umas brigadas, assim. Você briga com a secretária, briga com a tua mulher, você briga com o pessoal da faculdade e tal, porque, cara, eu não vou falar contigo agora, não dá. Agora não dá, porque agora eu tô aqui com o Carlos, sabe? E aí tu fica meio antipático, daqui a pouco as pessoas se acostumam com você, acostumam com esse método e até gostam. Por quê? Cara, quando o doutor Paulo tá com a gente, cara, ele resolve tudo. Agora, não chama ele outra hora, porque na hora que ele tá lá com o Carlos, cara, não adianta que ele não vai nem responder, meu telefone tá de cabeça para baixo. Eu não vou te dizer que eu consegui fazer isso na perfeição, mas eu tô me esforçando bastante para acontecer isso. E dá resultado, né? Mas a gente sabe que na posição que a gente ocupa é difícil. Imagina aqui Muito a quantidade, muito inclusive, difícil. de outros líderes. No próprio livro ele diz isso. Que me Isso é uma acessam construção. o tempo inteiro, né? É uma construção. É claro que não existe uma inflexibilidade absoluta, porque tem coisas que superam qualquer rigidez, que toda rigidez ela é burra. Né? Ou seja, se a gente pensar que saúde vem primeiro, família depois e depois vem o trabalho, qualquer uma das coisas, saúde e família, vão quebrar esse paradigma da rigidez do trabalho. Mas é uma ajuda, porque você me perguntou sobre como é que você faz. Estou tentando fazer isso da melhor maneira possível. Então, estou treinando as pessoas que ficam em volta e a mim mesmo com esse método que tem me ajudado a ter melhorado a minha performance, ter melhorado a minha produtividade. Eu falo muito sobre isso também. Quer dizer, na palestra que a Dani vai dar amanhã no CREMERG, uma das partes que eu revisei foi sobre a questão da agenda. Que é preciso ter uma agenda rígida, mas que você respeite essa agenda, mas que ela ao mesmo tempo seja flexível também, de forma que você consiga atender a todos sem você criar um conflito, sem você... Por exemplo, como você acabou de falar, né? Eu atendo uma pessoa, um assunto de cada vez. Então você vai focar em paciente, é no paciente. Mas você vai reservar dentro da sua agenda, agora a agenda é o momento para a família. No seu momento, porque você também precisa ter a sua agenda para você. Pode ser para você ficar no ostracismo, mas você tem que ter aquele momento seu, né? Vou para academia, vou fazer uma natação, não vou ler um livro. Isso. Ninguém pode te interromper naquele momento. Você tem que se respeitar e respeitar aquele momento ali. O livro usa uma frase que eu acho muito legal. Ele marca um compromisso com você mesmo. É isso aí. Né? Então, ele usa alguns pilares. Um pilar da saúde, um pilar da espiritualidade, da sua própria espiritualidade, da sua própria percepção do sagrado, do divino. Um pilar com a família, né? Ou seja, esses pilares que ele cita como inegociáveis, são muito importantes. Eu sempre me perguntei, eu tive um burnout na virada de 2022, logo depois, no finalzinho de 2022, que começou em 2019, foi piorando ao longo da pandemia e tudo, mas no final de 2022 eu estava muito cansado e tive realmente uma fadiga, e eu venho fazendo psicoterapia desde então, fazendo atividade física, tratando com um endocrinologista e com uma nutricionista e tudo. Eu venho melhorando muito nesses últimos ano e pouco. E eu estou me sentindo muito bem, né, com esse tratamento. E uma das coisas que eu fiz, que era uma coisa que era quase impossível para mim, eu tenho horários inegociáveis. Tem um horário com a minha psicóloga que é inegociável.
né? Eu tenho um horário eu faço tênis de mesa inegociável. Eu tenho horário com meu neto, eu tenho horário com a minha esposa, com as minhas filhas, eu tenho um cafezinho que eu saio do consultório de Ipanema, eu vou tomar um cafezinho com a minha filha mais nova toda segunda-feira no Leblon, que eu passo lá para tomar um cafezinho na casa dela, sabe? Eu fiz algumas agendas que, se você me falasse isso há 2, 3 anos atrás, eu diria para você, não, Carlos, eu não tenho tempo para fazer isso. Pois é. Mas o tempo não existe, a gente não tem tempo livre, a gente cria o tempo. E eu consegui, através de definições pessoais, ser hoje um executivo mais produtivo, com a agenda mais inflexível, olha que interessante, tendo mais tempo livre e conseguindo uma produtividade melhor. Ou seja, o caos é que leva a você ser menos produtivo. Quando você é mais organizado, a tua produtividade cresce. E alguns profissionais até acham legal não ter tempo. Ele acha que é legal viver naquele limbo, caos, naquela loucura no caos. É. Entende? Porque ele não desfrutou ainda do outro momento, de uma vida organizada, qualidade de vida. Ele até assusta muitas vezes um profissional que está vivendo nessa loucura toda, ele ter uma vida organizada. É um pouco assustador. Eu fiz terapia também durante mais de 2 anos para aceitar tirar férias. É, isso mesmo. Porque eu não tirava de jeito nem maneira. Sábado e domingo já era o suficiente. Eu já dizia, olha, são 8 dias no mês que eu já estou de férias. São 4 fins de semana. Eu não preciso de mais. E aí veio o problema do descolamento de retina, eu fazendo pós-graduação, fazendo outra faculdade. E eu não via meus filhos crescerem. Era uma vida louca. Aquilo era muito doideira mesmo. A gente vai se envolvendo. Isso não acontece da noite pro dia, né, Carlos? Você vai se envolvendo num turbilhão, vai crescendo. O grande empreendedor, o cara que tem essa energia de criar, de tirar da ideia e fazer a coisa acontecer, que é uma característica do empreendedor, do empresário, do gestor, etc. Tem muita dificuldade de dizer não, ele tem muita dificuldade com a não realização, ele é tinhoso, ele é resiliente, ele é marrento, ele vai até conseguir, ele tem dificuldade de dizer não, ele geralmente não aceita muito bem o limite. Não aceita. Como não aceita o limite, ele vai, e vai fazendo, e vai crescendo, e vai pegando. Tem uma hora que pifa. E alguma coisa você vai sacrificar, tanto o lado físico, o lado espiritual, quanto o lado familiar, social. Então, eu vejo hoje o exemplo de grandes empresários que dão muito valor às suas famílias, dão muito valor à sua saúde física e têm um grande sucesso profissional. Eu acho que este é realmente o grande empresário. Esse aquele é o modelo, que está isolado, depressivo, sem família, escabelado, sobrepeso, infartado. Cara, esse para mim não é o exemplo. Eu não quero seguir esse modelo. É o modelo que está errado. Eu não tenho dúvida disso. Eu não quero seguir esse modelo. Eu entendo isso perfeitamente, porque eu desejo tirar férias. Fico rezando, vai chegar sexta-feira, porque eu não quero pensar em trabalho, coisa e tal. Quando minha mulher fala assim, Dani, tem que ir pro escritório sábado. Eu chego a ficar arrepiado. Eu falei, meu amor, sábado e domingo não é dia de vamos preservar. Ela, Carlos, mas eu preciso... Eu gosto muito da frase que diz o seguinte, assim, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Pois é. Né? Então, a riqueza... Existem até dentro do meu mundo, no mundo da medicina, algumas pesquisas a respeito das pessoas no final da vida, né? Dentro dos cuidados paliativos oncológicos, né? Ou seja, muito próximo de doenças ameaçadoras da vida. E a pergunta é assim, do que você não faria? Ou do que você se arrepende de ter feito? Ou do que você deveria ter feito mais? Né? E dentro das respostas, nunca tem bens materiais. Nunca tem. Sabe? Nunca tem assim, eu deveria ter comprado mais um Rolex, ou mais uma Ferrari, ou mais uma casa. Não, tem sempre coisas relacionadas aos sentimentos, né? Ou seja, as relações, as emoções, né? De coisas muito mais lúdicas em momentos de prazer, em momentos de relacionamentos familiares, resgates de emoções, de momentos relacionados com a família ou com as amizades, do que coisas materiais. Então, se a gente usar isso como um ensinamento, vamos fazer o que os mais velhos nos ensinaram, né? É verdade. Mas eu acho que durante um tempo da nossa vida, nós vivemos como se não fôssemos morrer nunca. A gente vive sem se preocupar em desfrutar da vida como a gente merece. Porque a gente tem a impressão que não vai morrer. Então você sai atropelando a sua vida, você quer fazer milhões de coisas, o mundo é seu.
Você abraça o mundo, não, eu vou dominar tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer medicina, eu vou fazer gestão, eu vou cuidar disso. É terrível isso. Só que acontece alguma coisa no meio desse caminho que vai te avisar, olha, mas não é bem assim, você tem que parar e repensar. Comigo foi mais ou menos assim, eu tive que repensar. Eu tive que ir para uma terapia para entender que eu precisava tirar férias. Eu não aceitava isso. Todas as vezes que eu pensava em tirar férias, que alguém me dava essa sugestão, era uma coisa que me incomodava muito. Mas eu não quero tirar férias. Eu tenho muita gente para atender, eu não tenho ninguém para fazer no meu lugar. E até tinha. Ou ninguém faz tão bem quanto eu. Ninguém faz tão bem. Então, é aquela coisa de você ser centralizador, você não querer delegar. Quando delegar, você não vai ficar tão bem igual eu faço, eu não posso. Tive que aprender a entender que não era daquele jeito, que eu tinha realmente que aprender a delegar. E que eu precisava tirar férias sim, e esquecer do trabalho. Você tem que ter esse momento seu, entendeu? Que é aquela caixinha vazia, eu não quero pensar nisso. Todo mundo precisa, né? Até para voltar mais oxigenado, para você dar sequência naqueles projetos tão bacanas que você vai fazer toda a diferença, tanto numa sociedade, numa comunidade profissional, como para a sociedade em si. E de que maneira você acredita que os médicos com mindset de gestão podem contribuir para a evolução da saúde? Independente da saúde pública ou privada, a gente precisa de mais gestores de saúde, não há dúvida. Tanto o modelo SUS, que quando a gente estuda o SUS, a gente fica muito empolgado, que é um modelo espetacular, ele ainda pode ser muito aprimorado se a gente tiver uma gestão melhor. Quando a gente olha para o sistema de saúde suplementar, que está sempre precisando ser repensado, né? Hoje a gente está num grande impasse dentro desse segmento, a gente precisa de cada vez mais gestores qualificados. Quando a gente fala da nossa microgestão, da pequena gestão das nossas pequenas empresas, das nossas pequenas unidades de negócio, dos nossos consultórios, qualificar essas pessoas para pelo menos entender aonde ele está inserido, não necessariamente ele ser o gestor, é fundamental. E quando a gente pensa que cada vez mais existem cursos de gestão na área de saúde que não são para os agentes de saúde, que não são para os profissionais de saúde, são para gerar gestores mesmo que não são da área de saúde, para tocar as nossas empresas, para agir profissionalmente, isso é um aspecto que eu acho que é muito favorável para a gente crescer enquanto saúde no Brasil. O Brasil ainda é daqueles países, Carlos, que a gente olha com um mar de oportunidades. Nós estamos mais de 200 milhões de pessoas e em todos os setores eu vejo oportunidades. Dentro da saúde, dentro do agronegócio, dentro da indústria, das telecomunicações. Em tudo tem oportunidade para quem se diferenciar, quem oferecer qualidade, né? Ofereceu qualidade, tem gente querendo qualidade no Brasil. Então, é um mar de oportunidades. Eu vejo desta forma, né? Apesar de nós sermos um país em desenvolvimento, a gente ter muito bolsão de pobreza, a gente ter uma discrepância social muito grande, a gente tem oportunidade. Quando você vai num país muito desenvolvido, para quem você vai vender tecnologia? Todo mundo já tem tecnologia, todo mundo já acessa a qualidade. Aqui, você tem uma oportunidade de oferecer tecnologia, de oferecer qualidade, porque existem pessoas carentes, pessoas que estão precisando que você ofereça esse produto. Então, eu vejo essa oportunidade, eu vejo com muito bons olhos. Então, você vê ainda o nosso país como um celeiro de oportunidades. Vejo, né? Em todos os sentidos, em todos os locais. Sem exceção. Eu também vejo dessa forma. Eu gostaria até de pedir aos nossos governantes que repensem mais isso e que nos ajudem com uma tributação mais favorável, né? Porque essa tributação realmente atrasa bastante o nosso país, impedindo que a gente tenha acesso a determinadas soluções tecnológicas e por aí vai, para que realmente o país possa se desenvolver com mais agilidade, não fique tão atrasado em relação aos outros que estão lá na frente também, né? E eu acredito que isso também diminuiria esse cânion, essa distância tão grande, né, entre o país que a gente gostaria de ser com o país que realmente a gente é ainda. Realmente tem uma diferença muito grande em relação à pobreza, à carência, né? Eu estive no Nordeste, agora no Ceará, essa semana que passou, fui participar de um evento lá, inclusive, da posse do novo presidente do Conselho Regional de Contabilidade de lá, onde a Daniele foi representar o presidente daqui como conselheira efetiva aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho um advogado que é meu sobrinho, que vive lá, tem empreendimentos lá e tudo. E a gente faz um passeio por lá e você vê realmente a grande dificuldade, né, das pessoas que vivem lá. E ele me disse, porque ele vive um pouco da política lá, ele diz aqui o salário bom é o mínimo. É o que a maioria das pessoas recebe, R$ 1.412. Aí eu pergunto, como é que essas pessoas vão conseguir sair dessa linha da pobreza? Porque é uma linha da pobreza. Como que o cara sai?
consegue. Se o Estado não entrar de alguma forma naquele processo ali para intervir de alguma maneira, com ações, não digo sociais, só com bolsa, mas com educação, escola de boa qualidade, oportunidade de emprego, atraindo empresas para aquela região, para gerar novas oportunidades de emprego e tudo mais. Se não for assim, realmente fica difícil. Aí é uma coisa que eu vejo assim como uma máquina, né? Porque isso alimenta todas as outras atividades. Se eu ganho R$ 1.212, onde é que eu vou poder, por exemplo, ter uma assistência médica adequada para um problema meu de saúde? Eu tenho que ficar só naqueles postinhos de saúde, funciona de dia, à noite, se eu tiver uma emergência, eu estou ferrado, eu não tenho como manter uma saúde adequada, uma alimentação, comprar medicação. Gente, tem medicamento que custa mais do que isso. Eu vou comprar uma medicação agora que a médica me recomendou. Quando eu vi o preço, eu quase fiquei chocado. Mais de R$ 1.000 uma ampolinha. Eu falei, pô, mas se eu não tivesse condição, né, e aquilo fosse necessário para a minha vida, eu vou ter que entrar com aqueles processos liminares que o pessoal entra contra o Estado, União. Mas muitas vezes esse medicamento, mesmo você entrando com essa ação, o juiz dando a liminar, você leva, porque não tem produto lá para você. Complicado, né? Sim. Mas eu acredito muito que isso tudo vai mudar. Bom, nós estamos terminando o nosso podcast. Hoje passou um pouquinho do tempo, mas acho que foi muito bom. E o tema, o que foi falado aqui, é tão importante que nós não poderíamos manter somente 1 hora do videocast, né? E aqui, para encerrar, gostaríamos de saber do Dr. Paulo qual é a mensagem mais importante que você gostaria de passar para os nossos espectadores sobre a importância de unir medicina e gestão. Eu acredito que é a grande pedra no sapato de todo profissional de saúde, né? Por 2 motivos. Que nós já não somos vocacionados nessa área. Se a gente fosse vocacionado, teríamos ido para essa área e não ter escolhido uma área da saúde. Da saúde. Né? E não é só para médico, né? Não, temos escolhido a área da saúde. Escolhemos a área da saúde até porque já não somos vocacionados para outra área. A segunda coisa é que se a gente não entender nada, completamente cegos nesse sentido, a gente fica muito vulnerável ao sistema. Então, noções básicas de gestão, de empreendedorismo, né? Você saber se situar dentro do sistema, o sistema nos leva a ter noções básicas de sobrevivência, de como se comportar frente a um departamento jurídico, a um departamento contábil, a um departamento de marketing, entender como é que funciona essa logística de uma forma mínima, para que você pelo menos faça escolhas e peça ajuda, é fundamental para você sobreviver no sistema atual. É muito difícil você sobreviver conseguindo passar daquele modelo mínimo de um médico autônomo, pessoa física, emitindo ainda recibos de pessoa física com tributação muito alta, você tem uma perda muito grande de oportunidade, uma tributação muito desfavorável, num modelo muito limitado a sua carga de trabalho pessoal, muito vulnerável do ponto de vista social, porque depende da sua pessoa, com uma possibilidade de crescimento muito restrita. É verdade. Bom, agradecer ao senhor por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Seguimos aqui com a Maxi Doctor e com o nosso Pod Doctor, o nosso podcast, sempre à sua disposição do Simpen, para que você, sempre que tem aqui um tema relevante, na área da medicina também, se quiser desenvolver com seus parceiros, seus colegas aqui no nosso podcast, a nossa empresa, nosso estúdio está sempre à sua disposição. Fico muito feliz porque eu acabei aprendendo muita coisa com você também, veja só, hein? Né? E quero aproveitar, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Quero desejar a todas as mulheres que estão nos assistindo, médicas, dentistas da área de saúde, que tenham um excelente dia de Internacional da Mulher e que seja um ano de 2024 muito próspero, não só, né, de dinheiro, de recursos, mas de saúde, de vida e de prosperidade. E para todas as mulheres do Brasil também, que possam realmente viver um ano muito melhor. Eu acho que essa é uma oportunidade bacana e a gente deseja aqui que todas tenham assim um ano muito próspero. Essa é a mensagem que a gente tem para deixar aqui da Maxi Doctor e do Pod Doctor. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Dr. Paulo.